Boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs e minhas amigas. Sejam bem-vindos. 20 horas e 30 minutos, 3 de agosto de 2021. Vamos iniciar aqui o nosso curso de mediunidade, sem muitas delongas, né, Paulinho? Hoje o assunto de animismo é bacana, então nós vamos tocar adiante aí. Já publiquei lá para vocês a aula da semana que vem. E fiquem todos com Deus. Estarei aqui, como de costume, apenas monitorando. Beleza? Então, boa aula para vocês. O Paulinho caiu aí alguns instantes, ele já volta, sinal hoje em dia anda muito complicado, né? Mas vamos conversando aqui com vocês. Vou só desligar a câmera aqui, minha câmera, para ficar mais leve. Paulinho já voltou. Então, assume aí, Paulinho. Sejam todos bem-vindos. Boa aula. Fiquem com Deus. Vamos lá, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula, aos nossos comentários que a gente sempre tem feito para, na medida do possível, complementar as informações que a Evelyn traz para a gente nesse curso de mediunidade. E na aula de hoje, como o Silvio já falou aí, nós vamos falar a respeito de animismo. Gente, o animismo, ele é um dos assuntos mais polêmicos que a gente tem no que diz respeito às manifestações mediúnicas dentro de uma reunião mediúnica na casa espírita. E por que que ele é tão polêmico? Nós vamos fazer alguns comentários aqui, justamente no sentido de complementar aquilo que a Evelyn nos trouxe com toda aquela riqueza de detalhes. Então vamos lá. Primeira coisa, o que vem a ser o animismo? O animismo, gente, nada mais é do que manifestações que são produzidas com a cooperação, seja ela consciente ou inconsciente, do médium. Ou seja, interferência do médium nas comunicações tidas como mediúnicas. E essas manifestações, tidas como anímicas, são comunicações que são relativas da própria alma do médium. Todos nós que estamos aqui presentes nessa aula, que já temos aí alguns anos de doutrina espírita, que já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho, sabemos que a alma nada mais é do que o espírito enquanto ele está encarnado. Portanto, as manifestações, os fenômenos anímicos, ele nada mais é do que o próprio espírito do médium que está se manifestando, que está se comunicando, que está trazendo as suas informações relativas a fatos, a acontecimentos que ocorreram com ele, seja em vidas passadas ou na própria vida presente. E aí nós vamos comentar aqui como que isso acontece, como que isso se dá. E a gente tem que entender que os fenômenos de animismo, eles acontecem tanto nas manifestações de psicofonia, ou seja, aquelas manifestações aonde o médium está transmitindo a fala do espírito, como também os fenômenos anímicos podem acontecer nas psicografias, onde o médium está escrevendo aquilo que o espírito está transmitindo para ele. Né? Então, em ambos os casos, pode haver o animismo, ou seja, pode haver a interferência por parte do médium. Mas veja bem, por que isso acontece? Vamos lá.
Durante a emancipação da alma, que nós já comentamos, o que é isso? O que é a emancipação da alma? A emancipação da alma ocorre naqueles momentos em que o corpo adormece e o espírito tem a oportunidade de viajar, de retornar ao plano espiritual. E aí, durante os fenômenos mediúnicos, o médium também passa por esse fenômeno da emancipação da alma. O que acontece? O espírito do médium, no momento da manifestação mediúnica, ele fica ao lado do corpo físico. Caiu de novo aí, pessoal, o sinal do Paulinho. Então vamos aguardar aqui alguns instantes que ele já retorna, está retornando aí. Abraço. Tá brabo aí, Paulinho, sinal. Semana passada e essa semana eu estou com problema na minha internet, viu? Aí eu liguei não. o 4G aqui agora, vamos ver se fica melhor. Manda bala, estou aqui acompanhando. Tá, então vamos lá. Então, quando o espírito, ou melhor, quando o médium está dando uma manifestação mediúnica, quando ele está trabalhando numa reunião mediúnica, o espírito do médium, ele fica ao lado do corpo. E isso caracteriza uma emancipação da alma dele. Então, toda vez que ocorre a emancipação da alma do médium, que ele tem a oportunidade de retornar ao plano espiritual, nesse momento, o espírito do médium, como acontece com todos nós, ele tem a oportunidade de ter acesso ao arquivo de memória de tudo que aconteceu com ele em vidas passadas. Nós já tivemos a oportunidade de comentar um pouquinho a respeito dos sonhos. É o que acontece com todos nós durante a emancipação da nossa alma. O que adormece é o nosso corpo físico, o nosso espírito sai, retorna ao plano espiritual, e lá no plano espiritual, gente, tanto nós quanto o espírito dos médiuns tem a oportunidade de conversar com outros espíritos, sejam espíritos afins ou sejam espíritos inimigos, antigos desafetos. Mas nós temos essa oportunidade. E aí, durante esses encontros, né, tudo aquilo que está acontecendo, nós estamos vendo com os olhos da alma. E aí, quando nós acordamos, quando o nosso espírito volta a manifestar através do nosso corpo físico, né? Como todas as informações elas são filtradas, elas passam pelo nosso cérebro, muitas das vezes, se nós não tivermos merecimento e autorização, nós não podemos nos lembrar de tudo aquilo que aconteceu durante a noite. Nós não conseguimos nos lembrar de tudo aquilo que o espírito vivenciou. Mas a gente pode ter uma ideia. Quantas vezes a gente acorda de manhã, cansado, o corpo dolorido, como se a gente não tivesse dormido. E aí a gente fala, mas poxa, mas parece que eu trabalhei a noite inteira porque eu não dormi. E realmente alguma coisa aconteceu. É dessa forma que as coisas acontecem. Agora, como que a gente consegue identificar uma manifestação de origem mediúnica ou um fenômeno pura e simplesmente anímico por parte daquele médium? Como que a gente consegue identificar isso? Gente, tudo através de uma coisa chamada análise das comunicações. A
aí é que cabe ao dirigente da reunião, cabe ao esclarecedor que está trabalhando com aquele médium, que está ali diretamente dialogando com aquele espírito ou com o espírito do próprio médium, né? Ele que está ali dialogando, e aí depois deve ser feita uma análise em cima daquelas comunicações que aconteceram, para que a gente consiga identificar se aquele fenômeno é anímico ou se aquele fenômeno é mediúnico. E isso deve ser feito sempre que possível, né? A gente tem que entender que através do animismo, e nem sempre o animismo é ruim não, tá? Vamos deixar isso claro aqui. A gente tem que compreender que através do animismo, o médium, ele traz à tona informações e fatos que foram vividos por ele em uma vida anterior, situações adversas, e aquilo tem prejudicado a vida dele. E aí, em determinado momento, ele pega e traz aquilo na reunião mediúnica. E às vezes ele é orientado, ele é esclarecido em determinados pontos daquilo. O médium que tem trazido informações a respeito das suas vidas passadas, ou mesmo da vida atual, através do animismo, deve ser tratado, deve ser cuidado, tal como qualquer outro espírito que se manifeste através através dos fenômenos mediúnicos propriamente ditos. E aí, nós temos dois tipos de animismo. Nós temos um que é chamado cristalização, e nesse caso é um animismo onde realmente apenas a personalidade do médium é que está se manifestando naquele momento. Ou seja, todas as informações que estão sendo trazidas são informações realmente oriundas do espírito do médium. E depois nós temos outro tipo de animismo, que é chamado de interferência. A interferência é o tipo de animismo onde as ideias do médium, as ideias do espírito do médium, se misturam às ideias do espírito que está se comunicando. A gente tem que lembrar uma situação. Veja bem, o médium, ele não é uma máquina que transmite aquilo que o espírito fala. Ele não é um telefone. Ele não é um gravador que transmite, um toca-CD que transmite as informações que estão ali. O médium, ele nada mais é do que um intérprete do pensamento do espírito. De modo, gente, que eu tenho que informar para vocês que todo médium interfere nas comunicações. Aí vocês podem falar, mas como? Interfere. E existem interferências que realmente são positivas e necessárias. Vamos citar um exemplo? Nós já comentamos aqui no decorrer de inúmeras aulas aí que nós estivemos juntos, a necessidade da educação mediúnica por parte do médium que está iniciando nas lides da desobsessão, que está iniciando nas reuniões mediúnicas. Nós já falamos que é necessário o desenvolvimento desse médium, a educação mediúnica por parte desse médium. De modo que, quando o médium está bastante desenvolvido no trabalho da mediunidade, ele sabe perfeitamente que ele deve filtrar determinadas palavras
palavras de baixo calão que, porventura, o espírito que está lá muito nervoso queira pronunciar durante a manifestação dele. Aí cabe ao médium segurar, filtrar, alterar uma frase que, porventura, o espírito esteja transmitindo naquele momento. Cabe ao médium reter alguma pancada que o espírito queira dar na mesa. São exemplos de fenômenos anímicos que ocorrem de forma positiva nas reuniões mediúnicas. Portanto, o médium, ele interfere na comunicação mediúnica, sim. Nós temos médiuns conscientes, temos médiuns semiconscientes e temos médiuns inconscientes. Mas a grande maioria de médiuns que nós temos hoje são médiuns conscientes e semiconscientes. De modo que o médium está ali recebendo, transmitindo, interpretando aquele pensamento do espírito, né? E o esclarecedor que está ali trabalhando com eles tem a oportunidade, em determinado momento da conversa, de dirigir a palavra não ao espírito, mas ao médium. Às vezes o espírito está muito em sofrimento, está passando por uma dificuldade muito grande. O esclarecedor, ele pode falar para o médium: ó, fulano, me auxilie nesse instante para que nós possamos socorrer o irmão que está se manifestando. Nos auxilie em pensamento. E o médium vai atuar no auxílio ao atendimento daquele espírito que está se manifestando. Médium consciente, ele está ali, ele está escutando tudo que está acontecendo. Ele está ouvindo todas as palavras que o esclarecedor está transmitindo ao espírito. E ele, claro, interpretando e transmitindo todas aquelas informações, todas aquelas falas que o espírito está transmitindo naquele momento. Eu vou citar um exemplo para vocês. Uma vez, Chico estava numa reunião e ele falou: gente, hoje eu estou muito feliz e ao mesmo tempo muito triste. Aí o pessoal virou para o Chico e falou: mas como assim, Chico? É porque hoje o Emmanuel me falou, e isso o Chico já estava lá no final da vida dele. Hoje Emmanuel me falou que eu interfiro apenas 5% nas comunicações que eu recebo. E isso, para mim, é um motivo de muita alegria. E aí, mas por que você está triste? Ah, porque agora eu não estou conseguindo mais dar as manifestações mediúnicas. Então, veja bem, uma pessoa como Chico interferia nas comunicações, gente. Todos os médiuns interferem. Então, cabe a cada médium se policiar, se educar, para que ele consiga interferir o mínimo possível nas comunicações, para que ele não haja com animismo. Isso só é educação mediúnica para transmitir. Gente, lá no livro Missionários da Luz, e a Evelyn citou isso na aula, lá no capítulo 16, que fala das comunicações. E eu falo aqui para vocês. O livro Missionários da Luz, lá da série André Luiz, gente, para mim, na minha opinião, de toda a série André Luiz, dos inúmeros ensinamentos que a gente consegue receber da série de André Luiz, para mim, o livro Missionários da Luz é o livro que mais nos traz orientações
a respeito de como que as coisas se dão no plano espiritual e aqui no planeta Terra. De toda a influência que o plano espiritual exerce sobre nós encarnados aqui no planeta Terra. E quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro Missionários da Luz, eu sugiro que leia. Leia e estude. Nós, lá na nossa casa espírita, nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de estudar o livro Missionários da Luz por intermédio do André Luiz Ruiz. Ele tem um canal no YouTube, para quem não conhece, chamado Espírito da Letra. E nós tivemos a oportunidade de estudar o livro Missionários da Luz com ele. Então, assim, é fantástico. E lá no capítulo 16, lá conta a história de um espírito chamado Dionísio, né, que desencarnou recentemente, estava sendo socorrido em uma colônia, né, e aí o Eucríades, que é um espírito amigo e trabalhador da casa espírita, juntamente com André Luiz, foi pedir para o Alexandre, que era o mentor espiritual da reunião, para que o Dionísio pudesse se manifestar na reunião mediúnica para que ele trouxesse orientações para os seus filhos e para os seus amigos da casa espírita. No primeiro momento, o Alexandre, mentor da reunião, falou, não, isso agora não é o momento. Mas aí o Eucrídes insistiu tanto para que ocorresse a manifestação e o Alexandre, que é o mentor da reunião, acabou concordando. No dia hora marcado, Eucrídes foi lá, junto com o André Luiz, pegou o Dionísio lá na colônia espiritual, que fez com a oportunidade de retornar à Terra e conversar e trazer elucidações aos seus filhos, né? Ele veio, se manifestou através da mediunidade de uma médium chamada Otávia. Ele falou por aproximadamente 40 minutos. Não falou particularidades, mas trouxe instruções, orientações, falou que estava bem. Encerrada a comunicação, né? Claro, na reunião mediúnica não houve oportunidade para que ninguém fizesse perguntas para ele, muito menos os familiares. E o que aconteceu depois da reunião? Os filhos, os familiares, as pessoas presentes na reunião não acreditaram na veracidade da comunicação. Para eles, não passava de uma forma de animismo, de uma interferência da Otávia, uma vez que ela era amiga do Dionísio, desse espírito que se comunicou. Então, para eles, era uma comunicação falsa. Então, gente, todos os médiuns, e eu falo por experiência própria, de já ter ouvido isso de vários médiuns que iniciaram nas lides aí da mediunidade, como também já ouvi de pessoas que são médiuns já há muito tempo e que sempre ficam com uma dúvida na cabeça, né? Será que as comunicações que eu estou transmitindo, será que essas informações realmente vêm de um espírito ou será que são informações vindas da minha cabeça? Ou seja, será que sou eu ou será que é um espírito que está tendo a oportunidade de se manifestar? Gente, mais uma vez, somente o treinamento, somente a educação mediúnica para responder e auxiliar todos esses médiuns. E é claro, sempre que possível, que nós possamos fazer aquela
aquela análise em todas as comunicações mediúnicas para que a gente possa orientar o médium da melhor forma possível. Eu lembro de um outro caso em que, em uma carta psicografada, o espírito informou para os seus pais que naquela carta existia a interferência do médium, existia a personalidade do médium com relação a algumas palavras que ali estavam escritas, mas que em todas as cartas que os pais receberam, que ela estava presente, que ela estava lá ditando, auxiliando aquele médium de psicografia a escrever a mensagem que ela queria transmitir aos pais. Portanto, a interferência existe sim. Nós não temos como negar isso. O que nós precisamos é cada vez mais de educação mediúnica para que cada vez mais o médium interfira menos nas comunicações advindas dele. Ok? Era isso que a gente precisava comentar hoje, gente. Tem alguma dúvida aí? Tem alguma... Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Não, Paulinho, o chat está mudo para variar, né? Então tá todo mundo aprendendo tudo direitinho. Nossa mãe, nós somos altamente convincentes. É isso aí. Ai, meu Deus. É isso aí. Ó, só deixar o pessoal de sobreaviso aí, que eu vou já combinar com os irmãos espirituais aqui o reinício do ESD. Mas eu aviso lá no grupo do WhatsApp do ESD, tá? Então, só para deixar aí quem está participando dos dois cursos, que já fiquem de sobreaviso, que já já a gente reinicia. Tá bom? E é importante também, Silva, a gente comentar, e eu não sei se todo mundo está sabendo, que nós retornamos às atividades no sábado, né? Exatamente, eu já ia lembrar isso aqui. Neste último sábado, começamos a atender no formato antigo, e neste sábado próximo já vamos continuar no formato antigo, às 18 horas, com todas as cautelas que o momento exige, mas já estamos aplicando, fazendo consultas. Então, quem quiser, na Casa Espírita, no Centro Espírita nosso, Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, já estamos atendendo novamente com todo carinho e muito felizes, porque voltamos à ativa, né? É isso, Paulinho? Perfeitamente. Obrigado, gente, mais uma vez. Podemos encerrar, Silvio? Podemos, acho que está tudo tranquilo, né? Não tem então é isso. Nenhuma dúvida. Então vamos nessa. Muito obrigado, meus queridos. Muito boa noite para todos. É um prazer estar com vocês e o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece imensamente nós podemos estar aqui ajudando a todos com este curso de mediunidade. Boa semana para vocês, Paulinho, boa semana. Boa semana a todos mesmo, com muita paz, muita luz, Jesus no coração. Fiquem todos muito felizes porque estamos progredindo. Um abraço no coração de todos. Tchau, tchau. Até a próxima.